Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os seus planos. Olha, estamos iniciando o nosso programa, a Hora da Determinação, e esse amigo que vos fala, sou o pastor Wallace Torquato, tenho o privilégio de fazer parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, e atualmente estamos aqui na Igreja da Graça em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade linda, maravilhosa, e onde há um endereço chamado Avenida Getúlio de Moura, 1266, Igreja Internacional da Graça de Deus, aonde o sobrenatural acontece. E nós estamos aqui para dizer à senhora, dizer ao Senhor, que independente da luta que você vem enfrentando, independente dos problemas que vêm se levantando na sua vida, existe uma saída, existe um Deus poderoso que pode reverter a situação que você está enfrentando. Se você quiser falar conosco, ainda hoje, nós estaremos daqui a pouco, às 8 horas da manhã, no primeiro culto do dia, o culto pela saúde, depois temos ainda 3 da tarde e também às 19 horas. A nossa igreja fica na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. A Getúlio de Moura é a avenida mais conhecida de Nova Iguaçu, bem localizada, movimentada, onde os principais comércios se encontram e onde tem a Igreja da Graça de portas abertas para ajudar a senhora, para ajudar o Senhor. E eu quero que você venha estar conosco, tome uma decisão de mudar a história da sua vida, tome uma decisão de dar fim ao seu sofrimento, de dar fim à sua dor, ainda que esse problema se estenda já há alguns anos. Ainda que esse problema, você diga, eu já tentei de tudo e nada deu certo. Eu queria que você acompanhasse comigo um pouco do testemunho do seu Paládio. O seu Paládio é um profissional da saúde, um médico, há mais de 50 anos, mas aos 17 anos ele foi diagnosticado com miopia, um problema seríssimo na sua visão, que impedia de enxergar bem tanto para longe, tanto de perto. Tem pessoas que ela tem dificuldade de enxergar para longe, mas enxerga bem para perto. O caso dele não. Tanto para longe, tanto para perto, ele não enxergava bem. E mesmo sendo médico, há 50 anos, renomado, muito bem influente, conhecedor da medicina, ainda assim, com a capacidade humana, nada deu certo. Mas olha só o que a fé fez na vida do Dr. Paládio, e eu já volto com todos vocês. Sou médico pediatra há 52 anos, formei pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje sou aposentado. Eu comecei a usar o óculos, eu tinha 17 anos. Tudo que o professor escrevia no quadro negro, eu não enxergava direito. Foi quando eu procurei um oftalmologista, né? Aí eles prescreveram o óculos para miopia. Então, desde essa época, eu sempre usei óculos por causa da miopia. Desde que eu nasci, meu pai sempre usou óculos para tudo, tanto para perto quanto de longe. Depois ele fez uma cirurgia, mas que deu uma ajudada, mas ele tinha que continuar usando óculos. Era com o tempo todo com óculos. Eu só tirava o óculos para dormir e tomar banho. Já no ano de 1999, Paládio assistiu pela primeira vez ao programa R.R. Soares às 20h30. Então eu achava assim muito bonito como ele pregava. Eu tinha crise de dor de cabeça, às vezes tinha problema de dor na perna, né? E ele fazia a oração do copo com água. Eu acreditava que se eu bebesse aquela água, a minha cabeça ia sarar, a minha perna ia sarar, o que realmente sempre aconteceu. Foi a partir daí que eu fui tomando gosto, né, pelo programa, o desejo de conhecer o missionário. Graças a Deus, de volta estamos. E olha, a situação do Dr. Paládio não terminou assim. Foi complicado, foi difícil, mas pela fé e pela uma atitude tomada por ele, ele conseguiu reverter essa situação. Pela uma atitude de fé, e talvez seja o que está faltando para a senhora. Sabe, o senhor que está enfrentando aí um problema seríssimo na sua família. A senhora que já não sabe mais o que fazer, sabe, para salvar o seu casamento. Você que está se deparando com uma situação tão complicada na criação dos filhos. Tem pessoas que dizem, eu já não conheço mais o meu filho. Mudou de personalidade da água para o vinho, só que para pior. E eu não sei mais o que fazer. Eu quero chamar a sua atenção para nessa quarta-feira, amanhã. Amanhã nós teremos um momento todo especial pela salvação da nossa família.
na oportunidade, pelo um ato de fé, nós estaremos levando a nossa família até a arca da salvação. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 11, que pela fé, quando Noé soube do dilúvio, da destruição que estava por vir para a humanidade, ele preparou uma arca. Deus deu a Noé uma direção, ele preparou uma arca para a salvação da família dele. E essa arca preparada, pronta, pôde salvar Noé e toda a sua casa. Nós preparamos, num ato de fé, uma arca, a qual eu quero que você traga a sua família. E se por algum motivo a sua família não puder estar aqui conosco, traga uma fotografia. Traga uma peça de roupa. Num ato de fé, nós estaremos entrando nesta arca e determinando que haja salvação na nossa casa, determinando que haja salvação na nossa família, salvação dos vícios, salvação das brigas, do divórcio, da separação, salvação dessa ideologia de gênero, salvação do sofrimento. Não importa qual seja o problema que a senhora, que o Senhor esteja enfrentando na sua família, amanhã, quarta-feira, eu estarei de prontidão aguardando você. Eu e toda uma equipe de fé, 8 da manhã, meio-dia, às 15 horas, bem como às 19 horas. E minha família vai estar comigo para poder abençoar a sua família. Você sabe que o nosso Deus é maior do que a sua crise. O nosso Deus é maior do que o seu problema. Então, minha amiga, meu amigo, tome uma atitude. Tome uma atitude para que amanhã você não entre na estatística de mais uma família destruída. E falando sobre estatística, queria que você acompanhasse uma matéria jornalística agora, que fala uma pesquisa que foi feita, que há uma possibilidade até 2050, mais de 9,5 milhões de novos casos de miopia irão aparecer no Brasil. Olha que coisa séria, e tomara que não seja o nosso caso. Vamos acompanhar essa matéria jornalística e eu já volto com todos vocês. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2050, cerca de 9,5 milhões de casos de miopia serão registrados. Em 2024, a atleta Rebeca Andrade declarou ter a doença, utilizando óculos para enxergar a nota nos Jogos Olímpicos de Paris. A frequência de luz azul emitida nos celulares prejudica a visão, desencadeando casos da patologia em pessoas que utilizam esses aparelhos por longos períodos. As sequelas graves que podem afetar são o descolamento de retina, glaucoma, catarata, perda da visão central e cegueira. Graças a Deus, de volta estamos e olha, que situação delicada. Tomara que não seja o seu caso, tomara que não seja o caso de ninguém da sua família. Mas você sabe que essa situação, se ela não for bem cuidada, se ela não for bem tratada, ela pode se complicar. Eu não sei, você vai ouvir agora o doutor Gilberto Passo, ele é um oftalmologista renomado e ele vai explicar melhor. Eu acho que pode até a pessoa perder a visão completamente. Vamos acompanhar o que o doutor vai falar e depois nós vamos ouvir a segunda parte do testemunho do doutor Palácio e já já nós voltamos. Vamos acompanhar e já voltamos. Todos nós temos um tamanho de olho, desde criança e tal. Quando o nosso olho cresce, é mais comprido que o normal, ele provoca uma dificuldade para atingir o foco. Aí você coloca uma lente de contato, coloca um óculos e joga o foco na retina, no lugar certo. A esse olho mais comprido, a gente coloca uma lente de contato, um óculos e joga o foco lá e a pessoa enxerga normalmente. É difícil enxergar para longe. Quanto maior é o grau, maior será a dioptria da lente que a gente vai colocar no óculos, na lente de contato, porque o indivíduo não enxerga. Preliminarmente, nos primeiros 20 anos de vida, é o óculos ou a lente de contato. Depois de 20 anos, quando esse grau começar a parar de crescer, você vai acompanhando. Parou de crescer, vê mais algumas coisas que você tem que obedecer. Indica cirurgia, faça a cirurgia. Uma grande maioria das pessoas pode operar, desde que a córnea seja sadia, desde que você calculou tudo. E o nosso principal objetivo é cirurgia para sempre. Porque você tem uma miopia
Eu não planejo direito, amanhã ela começa a crescer de novo. Mas se eu planejar bem, nunca mais ela cresce. A única finalidade que nós temos tudo em torno da miopia é só levar os raios luminosos num ponto certo da retina. Esse ponto chama foco. O que eu faço? Quanto maior for a distância no tamanho do olho, eu ponho um grau maior. E à medida que eu vou chegando na retina, chega no foco. Ali está o grau correto. Não mata ninguém, não faz nada. Só a finalidade é pegar os raios luminosos e colocar no lugar certo. Posso colocar através de óculos, através de lente de contato ou através de uma cirurgia. E extremamente eficaz, de resultado fantástico, quando bem indicado. De volta estamos, você prestou atenção nas palavras do Dr. Gilberto falando sobre isso. Dr. Gilberto, brilhante a participação do senhor, muito obrigado pelas palavras, sabe, e orientação. Mas eu quero falar para o senhor e para a senhora que ainda que a sua situação seja algo irreversível, seja algo sem tratamento, ainda que a sua situação seja delicada e pareça não ter mais jeito, levanta a sua cabeça. Você vai ver agora o Dr. Paládio falando como ele venceu. Você vai ouvir agora mais uma parte do testemunho dele, como ele triunfou, como ele deu a volta por cima. E olha, pelo fato de ser um médico, pelo fato de conhecer a ciência, e não de um dia para o outro, mas há mais de 50 anos, imagina como não deveria ser frustrante para ele. Poder ajudar tantas pessoas, mas não conseguir ajudar a si mesmo. Mas olha só o que a fé fez. Presta bastante atenção o que o poder da fé é capaz de fazer. Acompanhe comigo agora mais uma parte do testemunho do Dr. Paládio e eu já volto com todos vocês. Os anos passam e antes de conhecer o missionário R.R. Soares, Paládio precisou se render a Cristo. Isso aconteceu na cidade de Juatuba, em Minas Gerais. Conheci Jesus em 2016. Eu estava passando na porta da Igreja Internacional da Graça, estava deprimido por alguns problemas familiares. Entrei, saí muito aliviado com a palavra. Eu continuei a frequentar e desde essa data, então, Deus me proporcionou outros milagres. Eu tinha um caroço na cabeça, que eu procurei o dermatologista, teria que fazer anestesia, cauterizar. Eu então passei a aplicar esse olhinho na cabeça todos os dias à noite. E depois de alguns dias, ele desapareceu. Surgiu um calo na região plantar do meu pé esquerdo. Eu tinha que andar pisando de lado, de tanto que doía. Ele fez a campanha do sabonete, eu passei a usar o sabonete. No 7º dia eu observei que não tinha mais calo nem dor. Também tive um pequeno nódulo no braço direito, que a princípio eu achei que pudesse ser câncer de pele, também desapareceu. Cheio de bênçãos e feliz com Cristo, Paládio participou de um culto com o missionário R.R. Soares. Graças a Deus, de volta estamos. Olha que bacana, hein? Você está acompanhando aí o testemunho do Dr. Paládio? Deus é suficiente para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Foi a cura do pé, a cura do braço, a cura da miopia. Talvez você está pensando em resolver um problema de vício do seu familiar. Deus não vai apenas resolver isso, Deus vai transformá-lo. Mas é necessário que você confie. É necessário que a sua fé seja firmada nele. Quer ver um exemplo? Você sabe que o povo de Israel, ao sair do Egito, eles se depararam até a entrada na Terra Prometida com muitos inimigos. Eles se depararam com adversários e alguns desses até superiores em capacidade militar do que o povo de Israel. Mas olha só o que Deus fala para eles. Deuteronômio capítulo 31, deixa eu achar aqui. Só um versículo, nós não vamos se estender muito. É o versículo 6. Estava me chamando a atenção esse versículo e eu queria dividir com a senhora. Olha só o que ele diz. Queria que o senhor prestasse atenção nisso. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará
e nem vos desamparará. Não se entrega não, meu amigo. Não se entrega, minha amiga, porque Deus ele vai com você nessa luta. Olha, deixa eu abrir as linhas telefônicas, era para ter feito antes, mas os nossos telefones estão com as linhas abertas, para caso você queira falar conosco, enviar um pedido de oração pelo 3742-4319. Esse é o WhatsApp aqui da Igreja da Graça, 3742-4319. Você pode enviar uma mensagem agora, que nós estaremos respondendo você, atendendo você. O doutor Paládio, ele venceu. O doutor Paládio, ele conseguiu mudar a situação dele. Você também pode mudar a sua situação. Vamos acompanhar a última parte do testemunho do doutor Paládio e eu vou voltar fazendo uma oração. Já prepara aí o seu copo com água, fique próximo ao seu televisor, que eu vou voltar fazendo uma oração por você e pela sua família. Vamos acompanhar e já voltamos. Fui no nosso culto em Belo Horizonte, no dia 13 de março de 2025. E sempre comentava que queria muito ir, que ele assistia muito, que era um desejo dele. Eu vi pessoas que entraram junto comigo de bengala, de andador, saírem de lá curadas. E nesse dia, quando o pastor Rogério Postigo fez a oração para os olhos, coloquei minhas duas mãos sobre os meus olhos e pedi a Deus a cura da miopia. O senhor foi o que, amigo? O que aconteceu aí? Eu tinha problema de miopia, eu não consigo ver a fisionomia das pessoas sem óculos, né? Eu uso óculos há 60 anos. 60 anos? E agora eu consigo ver tudo sem óculos. Olha que bonito! Que Jesus maravilhoso! Depois de 60 anos usando óculos por causa de miopia, hoje não uso mais. Quando ele foi lá na casa da minha amiga me buscar, ele já estava sem usar o óculos. E aí eu fiquei bem impressionada, eu fiquei muito feliz. Graças ao Senhor, estou curado. 05-354-891-000106, Doravante Produtora FIC. Eu sempre acreditei, né, que Jesus é o médico dos médicos. Sendo médico, foi uma coisa maravilhosa, muito emocionante para mim. Graças a Deus, de volta estamos. Que bacana, hein? Que bacana ver Deus operando na vida de alguém. Eu creio que também pode ser na sua. Basta tão somente você tomar uma atitude. Amanhã eu aguardo por você aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266. Temos vários horários, 8 da manhã, meio-dia, às 15 horas, bem como às 19 horas. Vamos orar? Feche os seus olhos, se aproxime do seu televisor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com todos, com umas centenas e milhares de pessoas que nos acompanham através dessa programação. Meu Deus, eu te peço, visita essa pessoa, arranca essa dor, arranca esse mal que ela vem carregando e dê forças a ela para não se entregar diante desses problemas. Para tanto, eu te peço, consagra esta água, que seja esta água um santo remédio para o corpo e para a alma de todos aqueles que creem, e que ao beber desta água, essa pessoa receba força, receba vida e paz. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Beba da sua água aí onde você está. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe sua vida, hein? Levanta a sua cabeça, eu te aguardo aqui em Nova Iguaçu. Estamos chegando aos momentos finais da nossa participação, mas antes eu queria te fazer um pedido. De alguma maneira essa programação foi útil para você, compartilhe ela com seus familiares e amigos. Nós estamos no Instagram através do @palavraurgente e no YouTube palavraurgente.com. Compartilhe com seus amigos, familiares, abençoe a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, uma boa semana, até a nossa próxima participação. O jardim de Deus é o lugar onde quero habitar, onde encontro tudo o que preciso, frutos de amor para me fortificar. No jardim